Olá, eu sou a Atenas. E eu sou o Ícaro. Nós somos a inteligência artificial do canal. Preparado? Qual estado se localiza os Lençóis? Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, Fortaleza. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, localizado no litoral oriental do estado do Maranhão, é o principal destino indutor do turismo no estado. Está inserido no Cerrado, mas apresenta forte influência da Caatinga e da Amazônia, sendo encontradas espécies comuns destes três biomas. Curiosidade: o Parque Lençóis Maranhenses tem 155 mil hectares, ou seja, 1.550 km². Mal dá para ter ideia do que é tudo isso. É duna que não acaba mais. Seria possível colocar a cidade inteirinha de São Paulo dentro do parque. Fique esperto! Que planta é essa? Quiabo, nabo, jiló, filó. O quiabeiro é uma planta que provavelmente foi introduzida no Brasil pelos escravos. Ele é um arbusto que pode atingir cerca de 3 metros de altura, medida que varia de acordo com a variedade, e sobrevive melhor em temperaturas que variam entre 22 e 25 graus Celsius, não apresentando boa produtividade em temperaturas muito baixas ou muito altas. A planta é muito conhecida pelo seu fruto, o quiabo, que é usado na culinária por várias pessoas para a realização, principalmente, de pratos típicos regionais. Curiosidade: cada 100 gramas de quiabo possui aproximadamente 35 calorias. Portanto, é um alimento de baixo nível calórico. Possui uma boa quantidade de vitaminas A e C, além de minerais como fósforo, ferro e cálcio. Fique esperto! Que país pertence a essa bandeira? Espanha, Irlanda, México, Colômbia. Espanha, oficialmente Reino de Espanha ou Reino da Espanha, é um país principalmente localizado na Península Ibérica na Europa. Seu território também inclui 2 arquipélagos, as Ilhas Canárias, na costa da África, e as Ilhas Baleares, no Mar Mediterrâneo. Os enclaves africanos de Ceuta e Melilla fazem da Espanha o único país europeu a ter uma fronteira terrestre com um país africano, Marrocos. Curiosidade: uma festa muito tradicional em toda a Espanha, o Dia de Reis, celebrado no dia 6 de janeiro. É uma data muito importante para os espanhóis, principalmente para as crianças, que esperam encontrar embaixo da árvore de Natal o que pediram na cartinha que enviaram aos Reis Magos, assim como fazem com Papai Noel. Fique esperto! Quiz é aqui, no canal Fique Esperto Quiz. Vídeos novos todas as terças e sextas, sempre às 8 horas da noite. Então, antes de dormir, que tal exercitar o cérebro? No piano, qual nota musical vem depois de Sol? Si, Fá, Lá, Mi. Lá é a 6ª nota da escala diatônica de Dó. Curiosidade: o nome original desta nota deriva do início do 6º verso do hino religioso, Ut, Kian Laxis, usado por Guido de Arezzo para nomear todas as notas musicais. Antes da adoção do solfejo, as notas eram chamadas por letras. A nota Lá, por exemplo, corresponde à nota A. Em diversas línguas este nome ainda é usado, e mesmo em português usa-se a letra A em cifras. Fique esperto! No voleibol, quantos jogadores podem jogar em cada lado da quadra? 12, 8, 10, 6. O voleibol é um esporte executado em uma quadra com 2 equipes separadas por uma rede, e seu objetivo é colocar a bola no chão da equipe adversária. Para isso, a sua principal característica é o uso das mãos. Curiosidade: os jogos eram realizados com câmaras de bolas de basquete. Nos primórdios do esporte, as partidas eram disputadas em locais abertos. A primeira bola de voleibol foi fabricada em 1900. A Federação Internacional de Voleibol foi fundada em 1947.
Fique esperto. Complete. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam. Não gorjeiam como lá. Não se pode escutar. Não se alegram como lá. Não sabem gorjear. A Canção do Exílio é um dos poemas líricos mais conhecidos do poeta romântico brasileiro Gonçalves Dias. Nele o autor expressa o nacionalismo ufanista por meio da exaltação da natureza. Composto por 5 estrofes, sendo 3 quartetos e 2 sextetos, o autor escreveu esse poema em julho de 1843, quando estava estudando Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. Assim, com saudades de seu país, sentia-se exilado. Curiosidade: a Canção do Exílio de Gonçalves Dias foi produzida no primeiro momento do romantismo brasileiro, época na qual se vivia uma forte onda de nacionalismo, que se devia ao recente rompimento do Brasil colônia com Portugal. Fique esperto. Que país europeu tem como atração a tourada? França, Itália, Espanha, Holanda. Aviso: esse vídeo não terá imagens pois se trata de sofrimento animal, e nossa equipe não compactua com tal evento. Tourada ou corrida de touros é um evento que consiste na lide de touros bravos, a pé ou a cavalo. Os primeiros registros dessa cultura remontam ao século XII, sendo que a sua expressão mais forte sempre ocorreu na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Curiosidade: além de Espanha e Portugal, as touradas são autorizadas e praticadas no sul da França e em países da América Latina como México, Colômbia, Venezuela e Peru. Após a morte do touro, a carne é processada por açougues e logo após vendida ao público. Fique esperto. Qual era a nacionalidade de Dom Pedro I? Argentino, brasileiro, português, espanhol. Foi o primeiro imperador do Brasil, como Pedro I, de 1822 até sua abdicação em 1831, e também rei de Portugal e Algarves como Pedro IV entre março e maio de 1826. Era o 4º filho do rei João VI de Portugal, e sua esposa a rainha Carlota Joaquina da Espanha, sendo assim um membro da Casa de Bragança. Pedro viveu seus primeiros anos de vida em Portugal, até que as tropas francesas invadiram o país em 1807, forçando a transferência da família real para o Brasil. Curiosidade: o nome completo de Dom Pedro I parece chamada de uma classe inteira. É Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael Joaquim, José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Fique esperto. Qual o nome dessa iguaria? Taco, lasanha, acarajé, tapioca. Tapioca ou goma é a fécula extraída da mandioca, usualmente preparada em forma granulada. Trata-se do ingrediente principal de algumas iguarias típicas do Brasil, como o beiju, quitute indígena descoberto pelos portugueses em Pernambuco no século XVI. É muito comum o uso do termo tapioca para referir-se ao beiju. Curiosidade: adotado pelas senhoras portuguesas por sua semelhança com o já conhecido filhó, e pela falta de pão de trigo que acompanhasse as refeições, o beiju saiu das aldeias e entrou nos alpendres e nas varandas, alargando as possibilidades do paladar europeu. Fique esperto. As Bahamas foram principalmente parte de qual império? Britânico, espanhol, francês, holandês. As Bahamas tornaram-se uma colônia da coroa em 1718, quando os britânicos apertaram o cerco à pirataria. Depois da Guerra da Independência dos Estados Unidos, milhares de apoiadores da monarquia britânica e escravos africanos deslocaram-se para as Bahamas e implantaram uma economia com base em plantações.
O tráfico de escravos foi abolido no Império Britânico em 1807 e muitos africanos libertados de navios negreiros pela Marinha Real foram colocados nas Bahamas durante o século XIX. Curiosidade: é um país da América Central formado por cerca de 700 ilhas no Oceano Atlântico. Seu território não possui fronteiras terrestres. Fique esperto! Estamos chegando na 11ª pergunta, o desafio bônus. Se você gostou do vídeo, que eu sei que gostou, pausa ele agora e se inscreve. Assim vai saber sempre quando sai um quentinho do forno, porque só aqui no Fique Esperto, você tem mais conteúdo e explicação. Isso é muito importante para o canal e ajuda a nos divulgar para que mais pessoas possam aumentar o seu conhecimento. Nosso país precisa disso. Não esqueça de marretar o like aí. Desafio bônus. Qual é o maior dinossauro herbívoro que já existiu? Pterossauro, Argentinossauro, Estegossauro, Branquiossauro. O Argentinossauro foi uma espécie de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu no fim do período Cretáceo. Media por volta de 35 metros de comprimento, cerca de 20 metros de altura, e pesava algo entre 60 e 90 toneladas. Curiosidade: foi o maior dinossauro que já viveu na Terra. Usava um longo pescoço para alcançar o topo das árvores e obter alimento. Recebeu este nome, pois o primeiro fóssil desta espécie de dinossauro foi encontrado na província de Neuquén, Argentina, e estudado pelos paleontólogos argentinos José Bonaparte e Rodolfo Coria. Fique esperto! Conseguiu quantas respostas? Cada pergunta respondida de forma correta vale 1 ponto. A pergunta bônus vale 3 pontos. Não se esqueça de deixar um comentário de quantos pontos você fez em sua cidade. Fique esperto!